Aqui do nosso colega, ele é fera, o Josmar Josino, que faz reportagens investigativas, né, relacionadas ao crime, e sempre as reportagens dele são bem bombásticas. A gente está falando aqui sobre a história do PCC, que foi muito falado, né? Entre as siglas mais faladas nos debates estava a PCC, né? Que eles usavam lá os apelidos Tchutchuca do PCC, um é envolvido com o PCC, o presidente do outro partido envolvido com o PCC, enfim, foi algo que deixou o eleitor apavorado. Só que assim, essa história do PCC na política é fato. Tem uma reportagem hoje do Josmar, que é a que eu estava lendo agora, que é o seguinte: o Ministério Público denunciou 19 pessoas acusadas de movimentar 8 bilhões de reais para bancar políticos do PCC. Gente, não, assim, a gente não está falando de políticos de um partido, é do PCC, do crime organizado, que entra na política. O Ministério Público denunciou à Justiça 19 acusados de envolvimento em um esquema criminoso que movimentou 8 bi por meio de um banco do crime e mais 19 empresas para apoiar candidaturas nas eleições municipais de São Paulo. A maioria foi presa durante a Operação Decúrio, que foi em agosto desse ano. Na ocasião, os policiais civis da região do Alto Tietê e de outros municípios paulistas cumpriram também 60 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia e o Ministério Público, a movimentação dos 8 bi foi efetuada por integrantes do PCC para financiar campanhas eleitorais de candidatos ligados ao PCC. Isso foi uma notícia dada aqui no UOL no dia 1º de setembro. A polícia apurou que os denunciados agiam na capital paulista e em vários municípios da região metropolitana de São Paulo, assim também como na Baixada Santista. É assustador isso, não é, ô Raquel? A gente saber que existe dinheiro patrocinando aí candidaturas e pessoas ligadas ao crime organizado que estão aí na disputa política. Fabíola, é uma realidade pelo país todo, tá? Aqui em São Paulo é o PCC, que é a grande, a grande facção criminosa, mas isso no Rio de Janeiro acontece com muita força, né? Comando Vermelho, outras facções, e acontece pelo Brasil inteiro. E quem estuda isso diz que tem dois fenômenos envolvidos nisso daí. Isso começou a crescer muito depois que mudou o financiamento de campanha, se tornou só o financiamento público, porque abriu mais espaço para o crime organizado. À medida que o financiamento privado saiu esse dinheiro, ficou só o dinheiro do fundão eleitoral, que é grande, são muitos bilhões, mas permitiu ao crime organizado se aproximar mais dos políticos e surgir como uma fonte de financiamento, substituindo o antigo Caixa 2. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essas organizações do o crime organizado, para lavar o seu dinheiro ilícito, ele está se transformando num provedor de serviços. Então, ele trabalha com transporte público, as famosas vans ali, envolvimento do PCC nas empresas de transporte, as investigações aqui em São Paulo mostraram isso. Ele trabalha com empresas de saneamento, ele entra na segurança, ele está entrando em uma série de atividades dentro da periferia, principalmente, que são intimamente ligadas com o poder público. E aí o que acontece? É muito importante para ele estar dentro da esfera pública. Então, esses dois fenômenos, o fim do financiamento privado de campanha, que permitiu atrair mais os políticos, com essa chegada desse dinheiro caixa 2 dos criminosos, e a entrada dos criminosos nessa seara, né, de utilities, que a gente chama, né, de fornecimento de serviços públicos para lavar o dinheiro da droga, fez a combinação perfeita para os criminosos entrarem com tudo na política. E aí a gente vê como que a gente pode frear isso, né, ô Josias? Essa investigação do Ministério Público, eles estão denunciando 19 acusados, essa movimentação é muito dinheiro, e a gente sabe que nessas entram políticos, né? E aí tem os acordos. Como é que se faz para frear isso? Como é que você vê essa atuação do crime organizado na política? Isso é um atestado da derrota do Estado, Fabiola, no combate ao crime organizado no Brasil, né? A gente sempre diz aqui que o crime se organiza porque o Estado se esculhamba, né? E quanto mais esculhambado o Estado, maior é o espaço para a organização do crime. E eles realmente se infiltraram
na vida nacional de uma maneira que é assustadora, de fato. A Polícia Federal apreendeu alguns milhões de reais em dinheiro vivo durante o primeiro turno. De vez em quando você via uma apreensão, dinheiro no porta-mala de um automóvel. Aconteceu no Nordeste, aconteceu no Rio de Janeiro. E é espantoso. Aí começa a investigação, ninguém sabe mais de onde vem o dinheiro. Pode vir da corrupção, pode vir do crime organizado. Nesse ambiente, Fabíola, é muito aterradora a sensação de que há, na política de São Paulo, por exemplo, infiltração até no serviço de transporte de ônibus, né? Então, algo que eu entendo que, por exemplo, do ponto de vista prático, um adversário do Ricardo Nunes poderia fazer é dizer o que ele pode antecipar em termos de higienização do serviço de transporte de ônibus para tirar o PCC do banco do lado do passageiro em São Paulo, né? Porque sabemos todos que o tempo do Ministério Público, o tempo da polícia, o tempo do judiciário, esses três tempos somados, eles são muito diferentes do tempo da política. E uma crítica que se poderia fazer para diferenciar o que foi dito no primeiro turno em relação ao Ricardo Nunes é que o Ricardo Nunes é leniente com a resolução desse problema. Então, o Boulos poderia dizer, por exemplo, o que ele pretende fazer, o que ele poderia fazer com base na legislação, sem afrontar a legislação e sem prejudicar o serviço prestado à população, o que ele pretende fazer para apressar esse processo de higienização do serviço de transporte de ônibus em São Paulo. Como tirar o PCC das empresas, pelo menos duas estão infiltradas, de acordo com a investigação feita pelo Ministério Público, junto com Polícia Civil, Polícia Federal, há pelo menos duas companhias de ônibus que prestam serviço à Prefeitura de São Paulo e que estão sendo utilizadas pelo PCC para lavar dinheiro. O que se pode fazer para apressar a higienização desse serviço antes que os processos sejam concluídos? Então, a menos que ele consiga dizer isso, simplesmente dizer, repetir o que foi dito no primeiro turno, não resolve nada. Agora, é muito aterrador, Fabíola, o que nós estamos assistindo, porque mostra a incapacidade do Estado de responder à evolução do crime no Brasil, que é um crime que já virou, já se nacionalizou, já se transnacionalizou, e nós não conseguimos dar uma resposta. E aí não é só a campanha municipal, né? Há uma inépcia do governo federal mesmo, diferentes governos. Agora mesmo tem um ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que migrou do Supremo para a pasta da Justiça e não consegue dar resposta. O antecessor dele foi da Justiça para o Supremo e também não conseguiu dar resposta. Então é muito desalentador esse cenário, mas é uma realidade. Isso virou realidade no Brasil. Daqui a pouco nós estamos virando um México, né, onde o crime organizado desafia o Estado em termos mais efetivos, né, na rua. Nós estamos chegando a esse estágio. Tem as investigações aqui em relação ao transporte em São Paulo são extremamente graves, né?